Olá, Oi, queridos! gente! Tudo bom com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais um vídeo do Baseado na Videira e hoje é em especial aí para você que é pai e que é mãe. Para você que é um cuidador, né? Porque às vezes não é o pai, a mãe é cuidado pelo avô, pela tia. Esse assunto de suma importância para você. E para não ficar só nessas palavras, nós temos alguns convites para te fazer, não é, Dani? Pois é, você aí que ainda não é inscrito no canal, o que você está esperando? Se inscreve no canal. Pois é, você vai se inscrever no canal, você vai ativar esse sininho. Por que você tem que ativar esse sininho? Porque todas as vezes, toda segunda-feira, a partir das 18 horas que o vídeo é lançado, você é notificado. E tem mais, você pode comentar aí, dar sugestões no nosso YouTube, no nosso canal no YouTube. E depois de assistir, você vai curtir o nosso vídeo. Dá um like no nosso vídeo. Tem mais alguma coisa para avisar? Isso mesmo, siga a gente na rede social, lá no Instagram, @baseadonavideira.oficial. Olha, a gente quer você mais próximo da gente, então siga essa rede social. E tem a rede social de toda a equipe do Baseado, a minha, do Pastor Cláudio, de todo mundo, fica na descrição desse vídeo. Pois é, para encerrar logo, se inscreve no canal, siga a gente no Instagram e outra coisa, dá uma olhada no TikTok lá que tem Baseado na Videira. Mas solta a vinheta aí, J2. Bom, gente, hoje nós estamos aqui e nós queremos falar com você aí que é pai, que é mãe, que cuida de alguma criança. Hoje o assunto é muito sério, porque nós temos observado que em meio a esse período de pandemia, com as crianças dentro de casa, a gente tem observado que muitas vezes tem acontecido de ter um relacionamento da família que não é tão bom, vamos dizer assim. Acontece que as crianças estão saindo prejudicadas disso, porque elas estão se tornando crianças ansiosas, depressivas, com síndrome do pânico. Então, muitas vezes esses problemas estão aumentando durante esse período. E a gente resolveu fazer esse vídeo falando sobre pais tóxicos. E é interessante que a gente vai falar, porque às vezes até a gente como pai, né, às vezes sem saber, sem querer, nós estamos tendo esse tipo de relacionamento com os nossos filhos. Esses dias eu estava analisando sobre isso e algumas atitudes minhas em relação ao Davi estavam prejudicando na formação do caráter e da personalidade do Davi, porque eu estava sendo em alguns aspectos muito tóxico ao meu filho. E a gente não quer nesse vídeo, a gente não quer realmente apontar ninguém, a gente não quer dizer, você está fazendo isso de errado ou aquilo, mas sim trazer uma consciência para nós que somos pais. Isso aconteceu com a gente, como o Cláudio está falando, que a gente teve que parar e pensar e talvez refletir no que a gente tem feito. E eu acho que é um convite para você que está aí nos assistindo, parar um pouco, pensar e refletir no que está sendo feito com relação à criação e educação dos nossos filhos. Em primeiro lugar, a gente quer falar quem são ou o que são pais tóxicos, né, Dani? Pai tóxico seria aquele pai que realmente está trazendo um malefício para o seu filho, né? É uma relação que não está sendo benéfica. Então, como é que nasce um pai tóxico? Ele já nasce da sua própria infância. Ele carrega essa carga de emoções, um emocional já debilitado desde a sua infância. Então, quando ele relembra o que aconteceu com ele na infância, ele traz isso para a vida adulta. É como se ele replicasse aquilo que ele passou. Alguns vídeos atrás que a gente falou sobre o abuso infantil, né? Que nada mais é do que muitas vezes o abusador é alguém que já foi abusado. Com certeza. A natureza tóxica da relação pai e filho, ou pais e filhos, ou cuidador, né? É essa questão de ele apenas repetir o que aprendeu, repetir como foi criado. E algumas coisas que nós, há um tempo atrás, fomos criados, a gente fala, mas no nosso tempo podia falar isso para o filho, hoje não pode. A gente tem que entender que
existem vários tipos de personalidade, cada uma vai receber uma crítica ou uma palavra ruim de determinada forma. Uns não vão ter problema, outros vão apresentar alguns problemas. Então, quem são os pais tóxicos? Geralmente são pessoas, como o Dani falou, que estão apenas replicando um comportamento que eles tiveram. Esses dias, conversando com um pastor e uma pastora, eles falaram algo de interessante, que filhos de pais narcisistas, eles têm um certo problema, né? Eles, por serem criados em um ambiente de tudo ser perfeito, ele desenvolve com algumas características. A mesma coisa são os filhos de pais tóxicos. Eu posso desenvolver no meu filho a insegurança, eu posso desenvolver no meu filho um complexo de inferioridade. Ah, você é muito molão, você é muito molenga. Existem várias formas de você falar. E é importante que a gente entenda isso para que a gente não cometa esses erros. Então, o pai tóxico é aquele pai que tem alguma desordem, vamos dizer assim, emocional. Então, talvez ele carregou isso desde a sua infância e trouxe na vida adulta. Ou pode ter acontecido alguma coisa, algum abuso, alguma coisa na vida adulta. Então, ele carrega. São pessoas que têm traumas, pessoas que têm algum tipo de desordem emocional e acaba transferindo isso para a relação entre pai e filho. E como é que eu vou identificar se eu sou ou se eu não sou um pai Ou até se eu fui tóxico? criado, né, em um ambiente. Porque você que planeja ter filho, é bom que você já faz uma autoanálise aí onde você está, né? Isso mesmo. Então, como é que eu posso identificar quais são as características de um pai tóxico? Primeiro, geralmente são pessoas egocêntricas, né? Ou egoístas, talvez. E elas pensam só no seu bem, né? Nas suas necessidades. É o que a Bíblia chama amante de si mesmo. Amantes de si mesmos. E também são pessoas que têm uma instabilidade emocional, né? Não conseguem controlar as suas emoções. Domínio próprio. Isso mesmo. E outra característica é o autoritarismo, que nós já falamos em outros vídeos, que é diferente de ter autoridade, né? Um pai bastante autoritário, uma mãe bastante autoritária. Eu não estou dizendo que você não vai criar seu filho dentro de uma ordem. Isso. Certo? A gente até tem um vídeo, gente, anterior aí, que a gente fala dos tipos de pais. Volta aí também e se identifica qual tipo de pai você é. O pai autoritário é aquele que não quer saber, tem que fazer do jeito dele. E é importante que a gente entenda diferenciar isso. Outras características é que ele é um pai pouco afetivo, né? Ele não demonstra muita afetividade ou até nenhuma afetividade. Temos também um pai altamente crítico, né? E nisso, às vezes, eu me encaixo, sabe? Eu não tenho vergonha de dizer. Eu sou bastante crítico. Então, eu tenho que tomar cuidado com a forma que eu faço com Davi. E a gente estava percebendo que o nosso nível de exigência, às vezes, com Davi, de ser perfeccionista, estava prejudicando muito ele nos estudos, porque ele queria sempre fazer perfeito. Então, quando tinha algo ruim, ele já se chateava, já não queria, porque não estava perfeito. Então, cuidado para o seu nível de autoritarismo não estar alto, para que você não esteja sem demonstrar afeto, carinho. Criticando demais, tudo que seu filho faz, critica em tudo. Nada que ele faz tá bom, cuidado. Isso aí é uma característica de um pai tóxico, viu, gente? Claro, e tudo, a gente sabe que muitas vezes temos que exigir dos filhos, mas tudo tem que ser na dosagem correta. Então a gente tá conversando aqui, a gente falou como são ou quais são os pais tóxicos, como é que eles agem, as características. E não se pode apenas falar de características sem falar das atitudes, porque às vezes a gente falando as características, a pessoa não vai se identificar, mas com exemplo, com certeza a gente tem a facilidade de aprender e notar esse probleminha. Então, assim, as atitudes do pai tóxico, ele pode ser dividido em duas, né? Ou é em excesso ou em falta. Como assim? O excesso foi algumas coisas que a gente até já citou aqui. Talvez um excesso de crítica, o excesso de cobrança, o excesso de disciplina. O excesso da disciplina. Muitas vezes critica demais o filho, critica a aparência do filho, culpa o filho por tudo. E essa questão de culpar, por exemplo, tem crianças que, quando são geradas e no período gestacional,
o pai e a mãe já tratam como se fosse um estorvo. Ah, veio em hora errada, veio isso, e tudo isso, né, ele vai afetar. Eu digo porque o período que Davi hoje tem 7 anos, irá fazer 8 anos, né, o que eu sinto mais falta do que eu já passei com Dani e Davi era o período da gestação, que eu conversava muito com o Davi quando ele estava na barriga da mãe. Então, esse pecar por excesso é você colocar uma carga além. A criança tem que brincar, a criança tem que obedecer, a criança tem o tempo para tudo, né? E esse pecar por excesso é quando você aumenta a carga sobre seu filho. Exatamente. E por outro lado, existem aqueles que são pais tóxicos pela falta, gente. Então, por isso que a gente tá falando que tem que ter um equilíbrio em tudo, porque muitas vezes é o excesso, mas pode também acontecer da falta. Porque muitas vezes um pai que viveu uma vida com aquela cobrança, autoritarismo do seu pai, quando ele tem um filho, ele decide que ele não vai ser daquele jeito e acaba sendo permissivo demais. Isso também, gente, não faz bem à criança. Ser permissivo, deixar que a criança faça o que ela quer, não está certo. Isso não vai contribuir para o crescimento do seu filho. Então, um pai que é tóxico pela falta é aquele que não disciplina, é aquele que não traz nenhum tipo de limite para o seu filho, nenhuma regra. O filho pode fazer o que quer. Talvez seja aquele pai que dá presente, que está sempre querendo agradar o seu filho. Isso também não faz bem. Aí a gente tem na Bíblia a forma ideal de se criar filho. No primeiro caso de pecar por excesso, a Bíblia diz: os pais não irei os vossos filhos, né? E do pai que é permissivo, a Bíblia conta a história de Adonias, né? Que era filho de Davi, e ele se levantou e a Bíblia diz que Davi nunca havia disciplinado, nunca havia chamado a atenção, era permissivo demais. Então a gente tem que tomar cuidado, nem demasiadamente rígido, nem demasiadamente liberal, né? E a gente, para encerrar, a gente tem um conselho para você, pai, você, mãe, e que a gente também coloca em prática, não é, Dani? Com certeza, gente. A gente vê se levantar várias ondas de formas e eu tenho certeza que todos os pais, assim como a gente, se preocupa de estar fazendo aquilo que é certo, de estar fazendo aquilo que é melhor para o seu filho. Eu sei que por mais que talvez você tenha errado ou sido, de certa forma, um pai tóxico, mas tem feito isso na forma de querer acertar, de querer dar o melhor para o seu filho. Eu tenho certeza, todo pai tem isso no seu coração. Mas em meio a tantas coisas, a gente quer deixar um conselho para você que está aí. O método bíblico é o melhor método que tem para você ensinar o seu filho. É para você instruir o seu filho, seja na palavra do Senhor, porque o Senhor, ele nos dá orientação em tudo. E a Bíblia, ela é perfeita. A gente precisa ter a Bíblia como verdadeiro manual de regra e de prática, como algo que é a nossa bússola, algo que vai nos direcionar. Então a gente precisa criar os nossos filhos dentro de um princípio bíblico. Por quê? Cada período, como o Dani, vem uma onda, né? X, Y, Z. Tem algum tipo de forma que ou as pessoas ou terapeutas, pessoas que falam como você deve fazer. Eu acredito que há um método que é infalível, que é o método da palavra de Deus, que está aí e sempre deu certo e vai continuar dando certo. Então aplique a palavra de Deus, que é imutável, na criação dos seus filhos. Tanto que a gente quer continuar falando sobre isso, mas não sobre pais tóxicos agora, mas a gente quer trazer algumas coisas que a palavra do Senhor fala sobre criação de filhos. Pois é, gente. Eu espero que a gente tenha ajudado vocês a identificar e voltamos a dizer aqui, são situações que às vezes a gente faz sem perceber, mas quando a gente traz a luz ou tem a luz do conhecimento do que seria, quais as características, a gente passa a se analisar. Então você que é papai, você que é mamãe, você que é cuidador, analise se você tem sido uma bênção para o seu filho. Esse vídeo não é para você, poxa, estão me chamando de pai tóxico, é para você realmente parar, pensar e analisar. Será que eu estou fazendo isso? Será que eu não estou fazendo? Será que está fazendo bem ao meu filho? Será que não está fazendo? E aí no próximo vídeo, semana que vem, a gente quer continuar falando sobre como criar o filho na palavra do Senhor. Pois é, gente. Então,
como nós sempre encerramos, não esquece, curte lá o vídeo agora. Agora que você assistiu, curta o vídeo, compartilhe para os pais, compartilhe para o máximo de pessoas que você conhece. E como sempre nós encerramos, que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Um abraço, beijo, tchau, tchau.